Existem muitos mitos no emagrecimento, quando alguém quer emagrecer, procura algumas informações e acaba se deparando com vários mitos do mercado. Na tua opinião, qual é o maior mito sobre emagrecimento que as pessoas ouvem falar? Nossa, Luísa, são tantos mitos que às vezes é até difícil pensar qual é o maior, mas a verdade é que a gente tem várias coisas que são vendidas na mídia, pela indústria alimentícia, como saudáveis, que são muito mais caros por isso. As pessoas gastam seu dinheiro nisso e, na verdade, nem têm esse benefício. Eu acho que eu vou dizer que a tapioca é o maior, porque é realmente impressionante. A tapioca, que é colocada em tantas dietas e as pessoas têm como algo saudável, ela nada mais é do que aipim, nada mais é do que mandioca, né? Macaxeira, dependendo do lugar. Então é E que muito bizarro isso. impressionante. Muito, porque é um carboidrato que tem, assim, baixíssimo valor nutricional e que tem altíssimo teor de carboidratos e de calorias por grama. Então, é um péssimo carboidrato. Digamos que, assim, mesmo que a gente vá escolher um carboidrato para consumir, é um péssimo, porque você não adiciona nutrientes nele e você ainda tem um carboidrato que é, tipo, super concentrado de calorias e de valor de carboidrato mesmo. Então, é uma péssima opção, mas tá sempre aí. A verdade é que o único benefício da tapioca é não ter glúten. Então, assim, ela realmente é especial apenas para as pessoas que não têm tolerância a glúten, né? Então, ou os celíacos ou intolerantes a glúten, porque a tapioca, ela surgiu muito para substituir, digamos, as massas, que seriam com farinha de trigo e que teria o glúten. Então, não existe essa comparação de por que a tapioca virou saudável. E isso é muito bizarro, né? Porque eu fico pensando aqui, se a gente vai sair num sábado pela tarde, num parque, e aí a gente vê uma cafeteria ou alguma lanchonete com uma pegada mais saudável, digamos assim, ou com uma pegada de emagrecimento, sempre tem a opção de uma tapioca e a gente tem a impressão de que é fit, né? Geralmente é uma tapioca com suco. E geralmente o nome desse combo é fit. É justiça. Da onde que tu acha que as pessoas tiram isso? Essa É, é ideia? impressionante, né? Porque algumas coisas são vendidas e a realidade, ela não é proporcional, mas a pessoa tá se sentindo bem porque tá se sentindo saudável. Essa questão do suco que você trouxe à tona é bastante similar, mas assim, é um pouco mais suave, eu diria. Mas, por exemplo, muitos sucos, é claro que vai depender de qual é a fruta, mas eles têm uma alta concentração de açúcar, do tipo frutose, que é exatamente um tipo de açúcar que tem uma absorção muito rápida e é um açúcar que, assim, ele gera um alto índice glicêmico. Então, assim, rapidamente sobe a sua glicemia. Consecutivamente, isso vai gerar um aumento da insulina, que é o hormônio que vai regular essa sua glicemia, que é o açúcar no seu corpo. Então, é impressionante, mas algumas pessoas não têm noção que alguns sucos têm mais açúcar, então eles vão te engordar mais, às vezes, do que você tomar um refrigerante, dependendo do suco e dependendo do refrigerante. Então, é realmente impressionante, sabe? A maior parte das pessoas, por exemplo, quando estão fazendo dieta, elas tomam um suco. Eu não estou dizendo aqui que suco não é saudável e nem que não seja para você tomar, mas você tem que entender que o suco tem açúcar, que é a frutose. E os açúcares, eles são, assim como o carboidrato, eles vão gerar esse aumento da glicemia, né, da sua glicose no corpo, e isso gera um aumento da sua insulina. E a insulina é o hormônio diretamente relacionado ao aumento de peso. Cada vez mais a gente se impressiona como tudo gira em torno da insulina. Por muito tempo a gente considerou que tudo girava em torno das calorias. Então a gente vê que na década passada era tudo em torno de calorias, contagem de calorias e etc. E hoje cada vez mais a gente entende que não é por aí. Esse não é o caminho inteligente para você emagrecer. Você tem que emagrecer pensando na insulina. É ela que está por trás de todas essas doenças da modernidade. Então, desde o pré-diabetes, que a gente chama de resistência insulínica, ao próprio diabetes, ela está totalmente relacionada com doenças cardiovasculares, ela está relacionada com colesterol alto, ela está relacionada com a gordura no fígado, que está se transformando numa epidemia.
né, aproveita aqui para fazer um parênteses, a gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, ela pode gerar esteatohepatite, que é uma hepatite pela gordura no fígado, e depois da esteatohepatite isso pode virar uma cirrose. Então é bem surpreendente, 30% dos casos de esteatohepatite viram cirrose. E dentro desse cirrose ainda pode gerar um câncer no fígado. Então, assim, é uma doença que você totalmente consegue controlar segurando essa questão da resistência insulínica. Além dessas doenças, até doenças que a gente não pensa que tem relação com resistência insulínica, cada vez mais a gente vê que existe relação. Então, a gente começa a descobrir que, por exemplo, o Alzheimer tem relação. Então, você prevenindo resistência insulínica, você diminui o Alzheimer, você previne o Alzheimer. Você começa a ver que tem relação, depressão, ansiedade, se associa com a resistência insulínica. E até alguns tipos de câncer você começa a ver. Não só, por exemplo, esse câncer do fígado, mas você começa a ver que a obesidade tem relação com câncer de mama. Então, é impressionante como que a gente chama das epidemias do mundo moderno, que não são contagiosas, todas você vai fuxicar e você vai descobrir a resistência insulínica por trás delas. Que loucura. Isso é uma loucura, né? Porque a gente começou falando ali que a pessoa que quer emagrecer acaba pegando por mitos do mercado, acaba pegando uma tapioca, acaba pedindo um suco, achando que vai emagrecer, mas na verdade tudo isso pode gerar um efeito contrário tanto no emagrecimento quanto na saúde. Olha tudo que pode desencadear, né? Então, que loucura isso, né? Que é muito fora do comum do que as pessoas estão acostumadas. Tu ia falar mais alguma coisa? Desculpa. Não, é porque é impressionante e é muito engraçado que às vezes a gente vai contar para as pessoas e as pessoas têm uma certa quase resistência de acreditar em algumas coisas. Porque se for ensinado, o Mark Twain tem uma frase que eu amo, que ele diz que é muito mais fácil você enganar uma pessoa do que provar para ela que ela foi enganada. E é muito verdade. E hoje a gente já sabe, tá? É científica, comprovado, que a resistência insulínica e você trabalhar nas dietas que estimulam, controlam a parte hormonal é muito mais eficiente, muito mais eficaz, e ainda tem muito mais ganhos para sua saúde, além de ganhos, né, de perda de peso, do que se você ficar só restringindo calorias, ou do que você ficar cortando gordura. Mas as pessoas têm um pânico de gordura, entendeu? E a gente precisa entender que quando a gente pensa em caloria, não é assim, comparar uma caloria com a outra. A gente tem que entender que tipo de caloria é. Porque 3 calorias, digamos, de uma proteína é diferente de 3 calorias de um carboidrato. É completamente diferente. E o seu corpo vai agir em relação a isso de uma forma completamente diferente. Então, a gordura, ela ficou muito demonizada mesmo, porque as pessoas começaram a correlacionar que se você come gordura, essa gordura vira colesterol, e se ela vira colesterol, ela vai virar placa de ateroma, e isso vai te fazer infartar. E a verdade é que até hoje, a gente não comprovou isso. Não é isso que a ciência mostra. E isso não... Diga. Não, eu fico pensando na época dos nossos avós, que eles comiam, às vezes, banha de porco, né, que a gente chama, e várias outras coisas que, na verdade, hoje em dia a gente entende como mito, mas, na verdade, há um tempo atrás isso era feito e muito, enfim, eu gostaria que falasse sobre isso. Acho que não tem uma correlação, né, esses mitos que existem hoje em dia, porque já foi muito feito lá atrás e não se deu um mal tão grande. Você levantou um tópico muito legal, porque, assim, esse é algo super interessante. Por exemplo, as pessoas... É quase inacreditável pensar nisso com o conhecimento de hoje, mas as pessoas compravam margarina para se proteger o coração. Gente, margarina nada mais é do que gordura poliinsaturada. O que isso significa? É como se fosse um óleo vegetal, tipo os óleos de cozinha, que eles passam por vários processos químicos e aí eles vão passar por uma hidrogenação. Então, a margarina é cheia de gordura trans. Então, assim, é uma coisa muito sem lógica. Você tá se privando de uma gordura saturada e aí você tá para ter uma gordura trans, que essa sim é muito ruim, sabe? A gordura trans realmente é muito ruim. E quando a gente vai pensar nessa correlação da margarina e da manteiga, porque assim, não tem quem falhar e eu adoro o sabor da margarina. Não é possível. As pessoas fazem isso porque elas foi vendido. Os anúncios todos das margarinas era como boa pro coração. Então, olha que louco. A gente comprava algo que era pior pro coração como algo melhor pro coração. Sabe o que eu Entendeu? pensei agora? Eu tava pensando agora naquela época,
naquela época nada, há pouco tempo atrás, o cigarro era vendido como algo que fazia bem para o pulmão, né? Que fazia bem para o corpo. E era vendido como Exatamente. algo bonito. E hoje em dia, depois de muito tempo, as pessoas entendem que é errado, ainda assim fazem, né? E aí a gente pode depois entrar na área de vícios, porque o cigarro ele vicia, e se tu for pegar alimentos também. Sim. E hoje em dia a gente vê que o cigarro faz muito mal. E aí Então, você. É. na medida que a gente entende que no passado o cigarro fazia mal, hoje em dia esses alimentos também fazem mal e as pessoas não sabem, acham que é verdade. Que bela comparação que você fez, que belo paralelo, porque é exatamente isso. E por que que o cigarro? O cigarro era vendido justamente como pela indústria, né, que estava por trás, justamente como para você se tornar uma pessoa aventureira, corajosa e larará, tudo que na verdade ele estava te tirando capacidade pulmonar, ele estava mostrava fumando, fazendo esportes. Então assim, a gente entende e aí fica muito claro o quanto toda a indústria do marketing, a indústria do cigarro, no caso cigarro, a indústria alimentícia, no caso, né, da margarina, desses alimentos, está por trás para criar um imaginário. E depois que aquele imaginário é criado, é muito difícil de você mudar. É muito mais difícil. E aí, por exemplo, tem milhares de estudos, e aí precisa de ser algo muito marcante, depois de muito tempo, você consegue mudar o que já foi colocado, o que já foi criado. E é isso que está acontecendo. O pessoal usava muito tempo a banha, e aí começou-se a usar os óleos, porque, não, óleo é melhor que banha, porque a gordura saturada é o mal, a gordura saturada é o pior que tem, a banha é muito gordura saturada. E aí o que a gente entende hoje é que não é bem assim, que os óleos, eles têm uma capacidade, aquela fumacinha que eles mostram, é o ponto que eles estão entrando, né, em ebulição, eles são óleos instáveis, os poliinsaturados são muito instáveis. Então, por exemplo, quando você frita poliinsaturados, isso tem vários problemas. Eles podem liberar substâncias que são cancerígenas, eles são muito ruins para a saúde. Então, é muito melhor a gente fritar, por exemplo, em óleos que são saturados, como é o caso da banha, por exemplo, óleo de coco, ou até em monoinsaturados, que é o caso principalmente do azeite, do que fritar nos poliinsaturados. Além disso, eles têm muito ômega 6, que é muito inflamatório. É importante não confundir com o ômega 3, que o ômega 3 é ótimo, mas o ômega 6 é muito inflamatório. Então, tem várias questões que hoje a gente vê que, na verdade, aquele conhecimento antigo de fritar na banha, na verdade, é muito mais saudável. E cada vez mais a gente vai entendendo toda essa questão da gordura, entendendo como muitos mitos foram criados. Na realidade, a gordura que você come, ela não necessariamente vai gerar o colesterol. E esse colesterol que você tem, ele não necessariamente tem relação com risco cardiovascular. Então, olha que louco. As pessoas criaram isso da cabeça delas e os estudos, vários e vários estudos mostraram que não é assim. Tem um estudo muito legal, que é o estudo WHI, que é WHI, que ele estudou 50 mil mulheres por 10 anos, privou elas de comer gordura por 10 anos. E aí mostrou que eles faziam uma dieta principalmente de cereais e tudo. E aí mostrou que não teve nenhum benefício. Nem em perda de peso, nem em saúde. E saúde, pensando em diabetes, pensando em doença cardiovascular, pensando em câncer. Então, tudo que se falava mal da carne, mal das gorduras, né? Manteigos, queijos e carnes gordurosas sendo satanizados, a gente não conseguiu comprovar nenhum benefício. No estudo, 50 mil mulheres por 10 anos. É realmente impressionante, sabe? E são vários trabalhos assim que a gente vai vendo. E o mais louco é que a gente hoje entende que uma das melhores coisas para você tratar o colesterol, inclusive, é você diminuir o seu carboidrato. Porque o carboidrato, ele vai ter uma relevância muito grande. O triglicerídeo, que é um tipo de colesterol, ele é diretamente relacionado ao carboidrato. Então, quando você diminui o carboidrato, ele diminui diretamente o triglicerídeo, que é uma fração desse colesterol. Esse é outro ponto importante. A maior parte das pessoas, quando pensam em colesterol, elas pensam em colesterol total. E não é isso que o médico vai ver. O médico vai ver as frações. A gente vai ver o triglicerídeo, a gente vai ver o LDL, a gente vai ver o HDL. E é a partir disso que a gente vai se organizar para organizar o que a gente precisa orientar e etc. Então, o triglicerídeo claramente vai ter que diminuir o carboidrato. O HDL é o que a gente chama de bom colesterol. É um colesterol que a gente quer que esteja alto. Então, a gente quer que ele esteja alto, acima de 40 nos homens, acima de
50 nas mulheres e abaixo de 100. Então, quanto mais alto desde que abaixo de 100, ótimo. Só que esse colesterol, como é que a gente faz para ele aumentar? Não é tão simples, é difícil, mas uma das estratégias é você diminuir o carboidrato. Então, olha que louco. E até mesmo o LDL, que é chamado o mau colesterol, a gente sabe hoje que existem vários tipos de LDL e a gente não consegue correlacionar tão bem a relação dele com o risco cardiovascular. Então, a gente correlaciona muito mais dos outros dois, que é o HDL e o triglicerídeo, que tem muito mais relação com os carboidratos. Então, uma das melhores estratégias hoje para você baixar o colesterol e principalmente para você baixar o seu risco cardiovascular, não é você comer menos gordura, é você comer menos carboidrato. Vai contra um senso comum. E hoje a gente sabe que, como a gente vai prever o risco de alguém infartar, tudo, a gente vê o quê? A gente vê o HDL, a gente vê o triglicerídeo, são todos que a gente tem muito mais correlação com o risco cardiovascular do que a LDL. E mesmo assim, tem vários trabalhos mostrando, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que de 50% a 75% das pessoas que chegam infartando nas emergências têm colesterol normal. Então, não é o colesterol que vai te fazer infartar, entendeu? Que loucura. Se a gente fosse colocar em palavras leigas aqui, porque você é médica, mas eu não entendo muito bem dessas palavras. Se a gente fosse colocar o colesterol e o carboidrato juntos, a gente poderia dizer que o carboidrato é mal, digamos assim, e o colesterol é bom. Como é que a gente poderia colocar isso em palavras leigas aqui para mim e para quem está assistindo entenderem melhor? Isso é porque o que acontece? Você tem a gordura que você come, né? Aí você tem as gorduras monossaturadas, poliinsaturadas e as saturadas. E aí você tem os carboidratos. Isso aqui são os alimentos. E aí você tem o colesterol que é dentro do seu corpo. Por quê? Imagina, o que é? A gordura, ela não consegue andar no seu sangue sozinha, porque elas são moléculas de gordura, né? Igual a gordura numa água. Ela não pode ficar ali, senão ela fica separada. Então, a gente tem umas estruturas que são feitas para transportar essa gordura. E essas estruturas para transportar essa gordura são o que a gente chama de colesterol, que é o LDL, HDL, triglicerídeo. Isso é feito para conseguir transportar a gordura no seu corpo, entendeu? E aí, na verdade, o que a gente vê hoje é que os males todos da modernidade, por muito tempo a gente culpou a gordura, o consumo de gordura por esses males. Então, a gente culpou o colesterol no alimento por todos os males da modernidade, incluindo o colesterol no nosso corpo. E, na verdade, não é assim. Na verdade, hoje a gente sabe que o mal maior é a resistência insulínica. E a resistência insulínica, ela é feita pelo quê? Quando a insulina é mantida alta por muito tempo. E aí, imagina, é como se a sua insulina está sempre alta, o seu corpo perde a sensibilidade a ela. Porque ela está alta, alta, alta. E aí, o que seu corpo faz? Você cada vez vai tendo insulinas mais altas, mais altas, mais altas, mas o seu corpo sente menos. É como se fosse perdendo realmente, como se fosse um termômetro que vai perdendo a sensibilidade. E aí ele vai ficando mais alto cada vez mais, até que vai ter uma hora que essa insulina não consegue mais ter o efeito que ela teria. E aí é quando a gente começa a ver o pré-diabetes acontecendo. A resistência insulínica é o que a gente chama de pré-diabetes, né? Quando a gente vai falar para alguém, tem intolerância à glicose, tem resistência insulínica, a gente fala para o paciente geralmente pré-diabetes. Mas a verdade é que o pré-diabetes, ele se não fizer nada, vai evoluir para o diabetes, mas ele em si já é uma doença que pode evoluir para outras doenças além do diabetes. Então, o pré-diabetes, que é a resistência insulínica, ela não é só evoluir para o diabetes, ela vai evoluir para uma esteatose hepática, em muitos casos, e várias outras doenças que a gente pensa que não tem relação. Síndrome do ovário policístico, muitas mulheres têm isso, tem menstruação irregular, né? Tem várias alterações de pelo, de oleosidade, etc., os cistos no ovário, e elas pensam que não tem nada a ver. Muitas delas têm infertilidade. E aí você vai ver, meu Deus, como é que eu vou fazer para tratar essa infertilidade? Você vai tratar a resistência insulínica. Ela vai tomar o mesmo remédio que um diabético toma. É muito louco. A gente vai vendo que cada vez mais as coisas vão juntando. E o que vai gerar essa resistência insulínica? É o consumo do carboidrato. E é importante aqui a gente dizer que o carboidrato é o quê? Vai desde aquele carboidrato que a gente fala, tipo, massas brancas, né? Então, arroz, feijão é carboidrato. Aipim, batata, as farinhas, massas, macarrão, biscoito, bolo, tudo isso. E também os açúcares. Porque tanto o carboidrato quanto o que a gente chama de açúcares, eles vão virar glicose no final. Então, vão ter o mesmo efeito em aumentar a insulina.
Que loucura isso. Então a gente pega hoje em dia uma pessoa que quer emagrecer. Ela vai atrás de tapioca, de suco, e esses dias a gente até estava falando sobre batata doce. Por que diabos as pessoas elegeram a batata doce como a fit? Por favor, eu também Por quero quê? entender isso, porque o que acontece? O que eu preciso explicar antes de mais nada? Quando a gente compara a batata doce com a batata inglesa, na realidade, a batata inglesa tem menos carboidratos e menos calorias do que a batata doce. E essa variação é significativa. Em alguns casos, chega a ser até 50% na mesma porção. Então, varia bastante, mas sempre é bem menos. Então, assim, imagina, a batata inglesa tem até 50% menos calorias e até 50% menos carboidratos do que a mesma quantidade de uma batata doce. Mas então, por que criou-se essa coisa da batata doce? Na verdade, é porque, teoricamente, a batata doce tem um pouco menos de índice glicêmico. Mas essa diferença é bem pequena. E o que é o índice glicêmico? É a capacidade que um alimento tem de aumentar a sua glicemia e, ao aumentar a sua glicemia, gerar um aumento da sua insulina. Mas essa diferença do índice glicêmico é tão pequena que, por exemplo, se você, dependendo da forma como você prepara, essa diferença some. Então, por exemplo, se você comparar a batata assada, isso já vai reduzir e já não é mais um ganho. Então, no final, Então quer não dizer tem... que o índice glicêmico, assim, vamos botar em organizar as palavras aqui. A batata inglesa comparada com a batata doce, não existe uma mais fit que a outra. A única diferença é que a batata doce só tem um índice glicêmico um pouco menor e E ainda depende. dependendo do modo que tu prepara, ela ainda pode se igualar ou ficar até menos do que a batata inglesa. E de qualquer forma, ela sempre vai ter mais carboidratos por porção e mais calorias. Então, a batata doce não tem nada de fit. Na realidade, assim, se você é uma pessoa que gosta da batata doce, então você come a batata doce porque você gosta e você escolheu aquele carboidrato para você comer. Agora, você comer ele se sentindo saudável é psicológico, gente. É psicológico. Então, assim, eu acho muito legal essa conversa pra gente tirar esses mitos das pessoas, porque são muitos mitos e são coisas que não têm base. E aí a pessoa só assim, ai, tô me sentindo saudável. Mas a maior parte das pessoas não tá fazendo aquilo pra se sentir, porque gosta, tá fazendo aquilo porque quer emagrecer. E aí não consegue resultado. E aí, quando não consegue resultado, muitas vezes o que vai acontecer é que ela vai voltar pro médico e o médico vai falar, você não deve estar se esforçando o suficiente. Entendeu? Só que não, tadinha, a pessoa tá ali sofrendo, tá se restringindo de calorias, tá comendo um bando de coisa que não gosta, tá abdicando de prazer, gente. Comida é prazer, comida não é só nutrição, não, sabe? Comida sim, você precisa de energia, você precisa de nutrição e prazer. Comida são 3 elementos. E a maior parte das pessoas quer pensar em comida só do ponto de vista de energia e nutrição. E aí é por isso que não consegue ficar em dieta nenhuma. Então, quer dizer que, às vezes, se a pessoa não está conseguindo emagrecer, a culpa não é dela. Muitas vezes não. Muitas vezes ela tá caindo em várias pegadinhas que existem da indústria alimentícia. Várias pegadinhas desse universo fit, que tá aí o tempo inteiro. Gente, uma clássica que tem, você vê aquelas embalagens, produto fit. Primeiro que fit não é nenhuma regulação, né? Não existe isso. O que é um produto fit? Não existe. Você vê que, tipo, existe vários regulamentos para você dizer o que é um produto com baixo teor de sódio, com alto teor de fibras, o que é um produto light, o que é um produto diet. Fit não é nada. Fit é marketing. Fit foi inventado para ser marketing. Além disso, as pessoas colocam várias coisas completamente sem lógica. Aí põe tal coisa sem glúten, sem lactose, mas é uma coisa que já não teria glúten e lactose. É só para dizer que é fit. Entendeu? E aí vão várias questões dizendo, tal, e sendo que na verdade não tem um ganho. E a gente sempre fala que é melhor do que você comer um rótulo que tá dizendo um bando de coisa, não tem isso, não tem aquilo, nananã, é você às vezes comer comida de verdade. É você pegar menos embalagem e descascar mais, entendeu? É comer mais como antigamente, como os nossos ancestrais comiam, em vez de pegar um bando de produto que se diz fit, na verdade tem um bando de conservante, um bando de produtos artificiais, e não tem os nutrientes necessários, mas tá lá com uma roupagem fit e com preço muito mais caro. Que loucura, né? E é engraçado que tu comentou sobre marketing, né? E marketing é um pouquinho da minha área, então eu poderia falar um pouquinho mais sobre isso. E quando tu comentou ali que as pessoas
acham que vão emagrecer, só que estão caindo em mitos do mercado. Isso é muito claro, porque quando tu passa num supermercado, existem vários estímulos que existem que eles fizeram durante a vida inteira no teu subconsciente que tu tá pronto para ver. Quando tu olha a palavra fit, aquilo já atrai e tu acha que tu tá sendo saudável. Então tu acaba muitas vezes sendo enganado, né? Com Que certeza. loucura. E o pior é que quando a pessoa sente que o alimento é saudável, ela tende a comer muito mais. É o caso, por exemplo, das massas integrais, pães integrais. O ganho, na verdade, geralmente é um pouquinho mais de fibra. É isso. Mas não tem esse ganho incrível, assim, como as pessoas pensam. Ah, não, mas eu tô comendo integral. Ainda é um carboidrato. Pão integral, arroz integral, macarrão integral. Saiba que é um Alguém carboidrato. avisa. Entendeu? Eu lembro da questão do ovo, né? Uma hora o ovo fazia muito bem e daqui a pouco fazia muito mal. E é engraçado que o mercado segue, né? O mercado segue essas tendências, né? Que a gente pode chamar de tendências, do que é certo e errado, e acaba seguindo. Sim, o ovo Então, sofreu essa influência do conhecimento da gordura, né? Porque por muito tempo se pregou que o saudável era comer pouca gordura. E o aí, bacon, por o exemplo. bacon é gordura saturada, né? Então, tipo assim, na verdade, pro seu corpo lida muito melhor comendo gordura saturada do que comendo carboidrato. Só que a gente hoje vive uma dieta que não é interessante para o nosso corpo. Exemplo, a gente foi ensinado que tem que comer a cada 3 horas para não ter fome. Uhum. Da onde? Da onde surgiu isso? Isso é um mito. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Quem inventou isso? Qual a comprovação que tem nessa frase? E as pessoas acham que isso é um dogma, que isso é uma verdade. Fazer jejum faz mal. Não. Da onde tirou? Como se comprova isso? Tu tem alguns Entendeu? que tu trouxe sobre a quebra de mitos que no Brasil não são famosos esses livros, mas lá dos Estados Unidos, de outros países, tu traz muito forte isso, né? Muito, muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Na realidade, são vários livros super interessantes, são best-sellers. E que, assim, baseados não em opinião pessoal, não, gente, mas em pesquisa, em ensaios clínicos, estudos randomizados, entendeu? Desde estudos que a gente chama intervencionistas, que é fazendo uma intervenção e comparando, né, um caso de intervenção com um caso controle, desde estudos observacionais. Então, são estudos que dão muito mais segurança pra gente do que os estudos que no passado foram feitos cheios de vieses, que a gente chama, que são coisas que direcionam errado e tal, e que criou essa coisa da gordura. Então, hoje já está muito estabelecido no mundo científico, na medicina, que não é assim, que a gordura não é responsável por tantas maldades como se acreditava. E isso, assim, do ponto de vista internacional, nos Estados Unidos, graças a esses best-sellers e a uma divulgação maior sobre esse tema, né, por ser um país que é famoso pela epidemia da obesidade, isso está sendo muito divulgado, porque na realidade a gente acreditou em muitas coisas que hoje já estão mais do que provadas que não são assim. E no Brasil ainda é bastante restrito esse conhecimento. Muitas pessoas ainda não têm noção disso, e assim, eu fico muito feliz de poder falar isso para as pessoas, para elas entenderem e conseguirem fazer de fato o que é melhor para elas, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista de perda de peso. E não sou eu só que estou falando, é toda uma comunidade científica. Esse aqui, por exemplo, esse livro é super legal, super recomendo. O Código da Obesidade. É um best-seller, é do Jason Fung, que é um endocrinologista da UCLA, lá da Califórnia. Ele é sensacional. Esse livro, assim, explica muito bem sobre essa questão da obesidade e tudo mais. O prefácio também é do Timothy, que também é um outro médico especializado em medicina do esporte. Então, assim, são livros super interessantes pra gente se guiar e entender. Esse livro mostra muito como a resistência insulínica é o verdadeiro mal por trás das doenças e por que você não emagrece. Então, a dificuldade de emagrecer está na resistência insulínica. Então, a gente tem que tratar não só reduzindo calorias, a gente tem que tratar a resistência insulínica. E você vai conseguir emagrecer muito mais fácil. Então, a resistência insulínica é o fato da nossa insulina estar sempre muito alta e aí você vai perdendo a sensibilidade a ela. Isso acontece por quê? Porque a gente está comendo com uma frequência que não é saudável para o nosso corpo. A gente está comendo de 3 em 3 horas. A gente não deixa a nossa insulina baixar.
Porque o que acontece? Quando você faz jejum, você dá tempo para a sua insulina baixar. E quando a sua insulina baixa, você deixa os seus receptores de insulina conseguirem ter sensibilidade de novo. Eles aumentam a sensibilidade. Então, o jejum é muito interessante para tratar a resistência insulínica. Por isso que o jejum é muito interessante para tratar diabetes, para tratar pré-diabetes, para tratar síndrome metabólica, para baixar o colesterol, síndrome do ovário policístico, para emagrecer, para tantas coisas, para prevenir inúmeras doenças. E esse livro é sensacional. E aí ele tem aqui algumas partes super legais. Na parte de trás dele, ele pergunta: você ganha peso facilmente? Você ganha peso mesmo comendo menos e se exercitando? Você tem problemas para perder peso? Você quer prevenir o diabetes e outras complicações? Então ele vai falando várias doenças para você se organizar e você mudar a sua vida. É super legal. E aí eu queria mostrar para vocês também esse livro, que é outro incrível, também um best-seller e também baseado em vários estudos. Então, assim, são livros que já são muito consolidados nos Estados Unidos. Não é nada de tão incrível, mas que aqui no Brasil parece que as pessoas ainda não sabem, entendeu? No meio científico as pessoas sabem, mas no geral ainda não. Ele se chama Gordura Sem Medo. Olha só que forte e que verdadeiro esse título. Por que a manteiga, a carne e o queijo devem fazer parte de uma dieta saudável? Que incrível! É muito legal. E aí depois ele põe aqui: uma salada de beterraba com vitamina de frutas é pior para sua silhueta e para o seu coração do que um prato de ovos fritos na manteiga. E assim, não é mentira. Não é bombástico. E você ainda consegue ter muito mais prazer, né? Muito mais prazer. Aí depois ele põe aqui embaixo: há décadas nos dizem que devemos cortar o consumo de gorduras e que se não estamos nem mais saudáveis nem mais magros é porque não estamos nos esforçando o suficiente. Mas será que o problema não é a própria dieta de baixo teor de gordura? Será que não são as comidas que evitamos a qualquer preço, queijos, ovos, bifes suculentos, que vão justamente nos ajudar a diminuir os índices de obesidade, doença cardíaca, de diabetes? E aqui eles vão mostrando vários estudos, gente. Um livro delicioso, viciante de você ler. E assim, esses aqui são dois que eu trouxe como exemplo, mas esse aqui também é um clássico. Esse aqui é sensacional também. E também é um best-seller, terceiro best-seller que eu tô trazendo, que é Por que Engordamos e o que Fazer para Evitar. É outro livro sensacional. E aí ele põe aqui: a crítica de Taubes é tão pertinente, estrondosa. Ler seu livro vai mudar a forma como você olha para as calorias, para a pirâmide alimentar e para sua dieta diária. Por quê? Porque a gente criou-se, através de consensos, que a base da nossa alimentação tinha que ser o carboidrato. Por quê? Da onde? Nós somos carnívoros. Nós não somos seres que, teoricamente, nosso corpo, nosso metabolismo, por milênios, não está acostumado a isso. Na verdade, por milênios, nós somos carnívoros. A gente está muito mais acostumado a comer gorduras e proteínas. E o carboidrato participar de uma forma menor, mas não assim. Então, é muito impressionante. E aí a gente vê que, curiosamente, todos esses hábitos da modernidade, eles trouxeram as doenças da modernidade, né? Você não dá um tempo para o seu corpo ficar sem comida. A gente nunca tá deixando o nosso corpo queimar caloria. Isso é impressionante. Nosso corpo nunca tá queimando porque a gente não dá tempo. A gente não deixa. Porque como é que funciona? Se você tá um tempo sem comer, você vai usar a sua glicose, tá ali disponível. Depois de um tempo, você começa a usar o seu glicogênio, que é uma reserva mais rápida de energia. E aí, só depois de um tempo que você vai começar a queimar as suas gorduras para poder transformar aquela em energia. Só que a gente não dá tempo. A gente não permite. E é tão louco isso. Porque a gente tá querendo emagrecer e a gente tá o tempo inteiro se mantendo de glicogênio. A gente não dá tempo para o nosso corpo usar a gordura. E para que as gorduras existem? Elas existem justamente para serem queimadas quando a gente não tiver alimento. O problema é que no mundo moderno a gente tem alimento o tempo inteiro. É só abrir a geladeira e a cada 3 horas a gente está comendo. E é muito difícil. E aí o pessoal fala: não, mas eu faço muito exercício, muito exercício. Gente, o nosso corpo foi selecionado e adaptado anos e milênios e milênios e milênios para gastar o mínimo de caloria possível no exercício. Você achar que o exercício vai ser uma bela estratégia para você emagrecer, vai ser um caminho muito mais difícil. Não é que você não vai emagrecer, mas é um caminho muito mais difícil. As pessoas tendem a acreditar que elas gastam muito mais calorias no exercício do que elas de fato gastam.
muito menos. Elas gastam muito menos. Isso sem contar que muitas pessoas, para fazer exercício, vão comer um shake antes, vão comer um bando de carboidrato antes, para ter energia para fazer exercício. E aí é capaz de, no final, você ainda ter ficado positivo no seu aporte calórico, entendeu? Então, é realmente impressionante. Você vai ver, uma corrida de 1 hora, é claro que varia de pessoa para pessoa, vai variar de acordo com o peso, com a velocidade que ela vai correr, mas a gente pode dizer aí que uma corrida de 1 hora vai gerar 600 calorias de perda. E o que gera 600? Você come 600 num lanche. É muito fácil. Aí você vai fazer um lanche antes, depois, e você já matou aquela perda ali que você teve, entendeu? E que talvez se eu não fizesse exercício, você não iria ter necessidade de comer aquele alimento. Eu não tô dizendo que é pra você não fazer exercício, não. O exercício, ele tem várias vantagens, entendeu? Então, por exemplo, você vai ver o exercício aeróbico, você tem toda a vantagem de preparo, né, cardiovascular, cardiopulmonar que você vai fazer, todas as adaptações do seu coração ao exercício, são vantagens interessantes. Do ponto de vista do exercício anaeróbio, você vai aumentar o seu gasto basal com a hipertrofia muscular, você tem o ganho da própria hipertrofia muscular mesmo, que vai gerar esculpindo o músculo, né, hipertrofia que fica mais bonito, então tem os ganhos estéticos junto com isso, além do ganho do aumento metabólico basal. Mas o que eu quero dizer é que o exercício não é uma estratégia inteligente para perda calórica. Ele é uma estratégia inteligente para várias questões. É muito inteligente para estética, é muito inteligente para todos esses ganhos que a gente está falando de saúde, mas para perda calórica, ele faz parte das medidas que a gente pode fazer. Ele está dentro, sem dúvida, mas ele não pode ser a base da sua estratégia de perda de calorias. Entendeu? Como a maior parte das pessoas fazem. Se não, vai emagrecer? Vai, mas com muito mais sofrimento. Existem formas mais inteligentes. Hoje que a gente sabe medicina, que a gente pode usar formas mais inteligentes, né? De emagrecer e tudo mais. Falando sobre exercício, uma das coisas engraçadas também que tem é que você vê muitas pessoas querendo definir barriga, assim, e tudo. E aí, na verdade, querendo diminuir a barriga, né, acima de tudo. E elas fazendo abdominal. Gente, abdominal você tá fazendo ali, né, um exercício anaeróbio. O que você vai fazer? Você vai causar hipertrofia daquele músculo. Você vai aumentar o seu músculo. Se você tá querendo fazer a abdominal para fazer um abdômen tanquinho, tá certíssimo. É isso que você vai fazer. Agora, se você tá querendo afinar a sua cintura, não é abdominal que é o melhor exercício para você afinar a sua cintura. E aí você pode fazer, por exemplo, os exercícios que a gente chama de isométricos. O que são os exercícios isométricos? São aqueles exercícios, por exemplo, quando eu tô levantando um peso, eu tô diminuindo isso aqui, o comprimento do meu músculo. Então, esse aqui é um exercício isotônico. Agora, se eu faço assim, é um exercício isométrico. Você está fazendo a tensão, mas não está mudando o tamanho, por isso isométrico do seu músculo. Então, aquela prancha é um exercício clássico isométrico. O abdômen hipopressivo, que está na moda agora no TikTok, em tudo quanto é lugar, é um exercício hipopressivo. É um exercício isométrico. Então, que você vai conseguir fazer e que ele vai ser muito mais interessante para diminuir o seu abdômen e para ele, de fato, afinar a sua cintura sem gerar a hipertrofia muscular. Então, recapitulando tudo que a gente já falou nessa conversa, em resumo, quais foram os mitos que a gente citou aqui? Foram a da tapioca, o suco, o que mais? O que a gente pode falar? Os integrais, massas integrais, as gorduras, né? A gordura em si, a batata doce, a gente falou também, tem alguns outros que falta a gente falar. A barrinha de cereal é um clássico, que as pessoas acham que barrinha de cereal é super saudável e elas deixam de comer algo gostoso para pegar umas calorias muito, assim, não de boa qualidade na barrinha de cereal. A maior parte das barrinhas de cereais, elas são carboidratos e cheios de açúcares, a grande maioria das vezes de péssima qualidade. Então, na verdade, não tem porquê que você comer uma barrinha de cereal. Ela não é saborosa, a maior parte delas, com raras exceções. E elas são, um choque de açúcar na sua circulação para aumentar a insulina.
Então, a não ser que ela faça parte de uma questão de muito prazer, você tá colocando ali na área do carboidrato, o que eu acho que pouquíssimas pessoas, nunca nenhum paciente meu gostou de uma barrinha de cereal. Sempre era uma coisa prática, tô com muita fome. E esse é um ponto importante da gente falar. A gente falar sobre o ciclo da fome do carboidrato. O carboidrato, ele gera isso. Você tá o tempo inteiro querendo comer, porque você mal comeu, você tá lotado rápido da saciedade logo, e aí você já quer comer logo depois, e aí você fica naquela coisa que a gente fala muito, que assim, gente, mas eu vivo com fome, eu tô o tempo inteiro com fome, eu tô querendo comer várias vezes por dia. Por quê? Porque você está comendo muito carboidrato. Carboidrato não gera saciedade de longo prazo. É totalmente diferente da gordura. A gordura, ela te dá essa saciedade. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, de fazer jejum intermitente, é importante você botar gordura no seu jejum, porque é isso que vai te ajudar a aguentar o jejum. Porque a gordura, ela dá essa saciedade e você aguenta. Para pensar, um dia de churrasco. Você, geralmente, churrasco é uma refeição por dia. Você comeu aquele dia inteiro de churrasco, você não vai ficar querendo comer muito à noite. Agora, vai os dias que você vai comer a saladinha ou que você come uma macarronada. Tenho certeza que à noite você vai querer comer. Porque é isso, e às vezes não é nem à noite, às vezes você já tá querendo da tarde, aí começa aquela refeição que você almoça, aí tem o lanche da tarde, aí tem o jantar, aí tem a ceia. Gente, isso é completamente não prático, de todos os pontos de vista. Vamos lá, de dinheiro, você gasta um dinheiro pra caramba em cada refeiçãozinha dessa. De tempo, é um tempo absurdo que você vai ter que dedicar. E do ponto de vista de produtividade, a sua vida não pode virar comer, a sua vida não pode ser... Aí você tem várias restrições, então você também não pode sair comendo, aí você começa a fazer um bando de marmita. Aí você tem que programar durante a semana, no domingo, você tem que fazer a comida da semana inteira, e aí você tem que se programar inteiro pra você comer. Gente, cadê o prazer? E cadê, assim, do ponto de vista de tempo também? É péssimo pra produtividade, é péssimo pra dinheiro, você gasta muito dinheiro, e é isso que o carboidrato faz. E não é à toa que quem fica feliz com isso? A indústria alimentícia, porque você tá comendo o tempo inteiro. E não é coincidência que a nossa pirâmide alimentar foi feita com a maior parte dela de carboidrato. Agora, qual é o ponto também? É que carboidrato geralmente é um alimento muito mais barato. Então, as pessoas também ficam muito mais induzidas a comer mais carboidrato porque consideram que a proteína, tudo, é mais caro. Mas você pode gerenciar isso de uma forma melhor. Porque muito mais caro do que comer proteína é comer produto fit. É muito mais caro. E aí a gente vê várias coisas, né? Por exemplo, agora tá na moda esses sais. Gente, tá na moda sal integral. Você com certeza já deve ter ouvido falar. Sal do Himalaia, sal negro, sal do Havaí. Tem um zilhão de sais. Gente, qual é o ganho disso? Nenhum. Aí fala, não tem mais micronutriente. Mas é insignificante, mas é muito insignificante. Não é tipo pouco insignificante. É muito insignificante. Por quê? Porque a quantidade de sal que uma pessoa come no dia é muito pouca. E a diferença de micronutrientes é menor ainda. Então, assim, é completamente insignificante. E o valor, o aumento do preço é absurdo. Aí fala, não, tem um pouquinho menos de sódio. É muito pouco. Você vai ver, tipo assim, 1 grama vai ter 0,1 de diminuição, sendo que assim, olha quantas gramas você vai comer, entendeu? Qual é o ganho? Qual é a utilidade disso? E, gente, sal não é mal, sal não é ruim. Sal é ruim para quem tá um hipertenso de difícil controle. Sal é ruim para quem é uma pessoa com insuficiência cardíaca. Para pessoas normais, você comendo quantidades normais de sal, não tem nenhum ganho de você comprar um sal mais caro desse. Você controla a sua quantidade de sal. Entendeu? O sal light, ele até tem uma redução significativa do sódio, porque ele troca o cloreto de sódio por cloreto de potássio, mas aí você tem que pensar que tem outras questões. Por exemplo, para renal crônico, para quem tem doença renal, isso é péssimo. E muitos pacientes hipertensos diabéticos têm doença renal. Então, também tem que contrabalancear. E, além disso, comparando com os sais integrais, além de não ter diferença ganho de micronutrientes, não tem ganho de sódio, você ainda perde o iodo. Que o sal refinado tem iodo, então é super importante para as pessoas que têm bócio, para prevenir o bócio da tireoide, para prevenir hipotireoidismo, que é quando a tireoide funciona menos. Então, o iodo, que só tem no sal, nos sais refinados e não tem no sal integral, é um benefício. Foi por isso que ele foi colocado, né, como medida de saúde pública. E a gente acaba perdendo isso. Isso é uma loucura. Igual os açúcares, né? Oi? Igual os açúcares. Que a gente tem essa quantidade absurda de açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar... todos os açúcares. Gente, seu corpo vê da mesma forma, é açúcar.
No final vira açúcar. Açúcar de coco. Açúcar de coco tem um tiquinho a menos de açúcar ali, de carboidrato. Mas assim, a diferença é mínima. Não, isso não vai te gerar benefício, entendeu? É açúcar da mesma forma, só que você vai gastar muito mais dinheiro. Exatamente. E eu fico pensando, né? A pessoa tá de dieta e aí ela já tá passando por algum processo difícil. E aí ela opta por escolher comer uma barrinha fit, né? Que a gente chama uma barrinha de cereal fit. Ou seja, ela já não tá curtindo o processo, já não tá sendo um processo gostoso para ela. E ela ainda vai pegar uma coisa que não necessariamente é bom e se parece ser muito bom, já é algo que não é nada saudável, né? Então, Luísa, você trouxe um tópico muito bom, que eu falo muito para meus pacientes e que virou, tipo, até uma frase, que é muito engraçado, que agora eu vejo meus pacientes falando para as outras pessoas e já chegaram para mim indicações de pacientes me falando e já falando a terminologia que eu uso, que é caloria útil. A gente tem que pensar em caloria útil, gente. Comida, como eu falei, não é só nutrição e energia, é prazer também. Então, você tem que pensar também na caloria útil. Se você está reduzindo as suas calorias, tudo, você tem que pensar, olha, essa caloria aqui, ela me dá muito prazer. Eu sou muito feliz comendo isso. Então, eu vou comer isso. Agora, você vai comer várias calorias ainda só porque é saudável. No final, você nem tem prazer. Sabe o que acontece? No final do dia, você teve um dia, trabalhou pra caramba, tá cansado, teve que fazer um bando de coisas que não queria, se estressou pra caramba no trabalho, teve prazer nenhum. O que você vai fazer? Você vai chegar em casa e vai falar, isso é muito injusto, eu mereço ter prazer. E vai se afundar numa caloria, e vai se afundar num carboidrato, entendeu? Então não é assim, sabe? Você tem que também pensar no que é caloria útil, no que tá valendo a pena. Aquela caloria tá valendo a pena, por exemplo, pra mim, eu gosto muito de batata frita. Aquele é o carboidrato que pra mim é muito válido. Então eu vou comer a batata frita. Agora, tem por que você comer a batata doce? Se você não gosta tanto de batata doce, a batata doce tem mais caloria, tem mais carboidrato e você nem gosta. Não, nem uma caloria útil. Como a barrinha de cereal. A barrinha de cereal nem gosto. E aí eu vou lá e vou gastar minha caloria com aquilo, não. Se for pra engordar... Dinheiro, né? Se for pra engordar, que seja com algo que vale a pena. Eu tô falando agora, eu tô pensando quantas vezes eu tava no supermercado e tinha a opção normal e a opção fit. E eu paguei a mais pela opção fit, e não foi uma ou duas vezes, inúmeras vezes. O nosso cérebro parece que ele tá programado para pegar a coisa que é fit e se sentir melhor por um tempinho minúsculo. E, na verdade, é um mito. É um mito. Foram coisas que colocaram na nossa cabeça. Exatamente. Meu Deus. E fit nem tem regulamentação, então qualquer um pode inventar o que quiser sendo fit, entendeu? Não é nem como light, diet, que minimamente tem algumas regras que a pessoa que produz tem que seguir. Não, é só você lançar lá um fit e é isso. Se eu quiser criar um produto e eu tiver, claro, né, toda a autorização para ter um produto no supermercado e eu quiser fazer uma linha fit, não precisa ser comprovado nada. Eu posso simplesmente criar como uma jogada de marketing. Sim, com certeza. Com certeza. É impressionante. E tem vários, digamos, golpes nesses rótulos e tal. Vários golpes que a gente vê. Porque, por exemplo, alguns produtos, eles se dizem diet, mas ele já tem um açúcar natural. Então, o diet, ele tá falando ali que não teve adição do açúcar. Mas ele já tem o açúcar. Tem um açúcar natural, por exemplo, tem um açúcar da fruta. Ué, isso no seu corpo, o seu corpo, ele não é preconceituoso. Ele tá vendo que tem açúcar, seja adicionado, seja da fruta, seja do produto, não importa. O açúcar é açúcar, vai ter o mesmo efeito de liberar a insulina, entendeu? Ele não tá ali querendo ver origem, não é uma alfândega. É açúcar, vai ter o mesmo resultado. Só que é claro que a indústria alimentícia usa todas as estratégias possíveis para isso, entendeu? Então, são várias casquinhas de banana que a gente tem nos rótulos que a gente não tem noção. Parece ali, sem adição de açúcar. Tá, sem adição de açúcar, mas tá lotado de frutose. Mas eles colocaram coisas ali que já tem um açúcar. Então, do ponto de vista de caloria, de liberação de insulina, mesma coisa do que se não tivesse adição de açúcar, entendeu? E me diz uma coisa, como que uma pessoa consegue saber desses mitos? Como é que a pessoa consegue se informar? Onde que ela não deve se informar? Eu sei que tu tem um Instagram que fala sobre a saúde sem chatice, mitos sobre emagrecimento, formas corretas de emagrecer. Onde que a pessoa consegue se informar onde não fazer ou fazer?
além do teu Instagram, dos teus canais? Assim, na verdade você tem que ir buscando algumas fontes de conteúdo nesse sentido, né? Mas é realmente complicado, porque são muitas coisas que são informações que são soltas na internet, então que muitas vezes você não consegue achar, e às vezes você não tem uma bibliografia, você não consegue confiar em quem tá falando, então assim, é sempre importante você ouvir isso de médicos, né? Que são pessoas que realmente estão capacitadas para fazer aquela avaliação. Então, eu falo muito isso, porque infelizmente a gente às vezes vê outras pessoas que não tiveram formação em medicina, que estão falando coisas e estão ensinando ainda errado, sabe? E a gente vê também ao mesmo tempo que tem toda uma indústria, né, junto de marketing alimentícia para vender, de produtos fits, etc., que eles estão muito mais preocupados com o resultado de vendas do que com entrega de conteúdo de valor, né? E que não tem ali um CRM por trás, assinando e com toda a bagagem de experiência, de capacidade de interpretação para poder explicar. Então, por isso que realmente é difícil, você tem que realmente ir encontrando essas pessoas que são autoridades e que tenham conhecimento para falar, para você realmente poder acreditar no que você está falando e para poder ir te guiando, porque literalmente é um véu. Quando você começa a aprender sobre isso, é tipo assim, é aquela frase que assim, uma vez que sua mentalidade se expande, ela nunca mais vai voltar ao que ela era antes. E aí você vai começar a olhar as coisas e entender como tudo fazia muito mais sentido do que você não via antes. Porque as coisas pareciam que não tinham sentido. Por que tem que ser? Por que eu não entendo? Por que acontece isso com o meu corpo? E tudo começa a se encaixar. Então, isso é muito legal. E aí você vai ver, é viciante. É por isso que quando você começa a consumir esses conteúdos, é completamente viciante. E é engraçado que às vezes aparecem doenças na pessoa que teoricamente é inexplicável, mas tem toda uma bagagem que a pessoa seguiu de mitos do mercado e que ela acabou seguindo aquilo que fez ela chegar naquela doença que aparentemente está muito longe uma coisa da outra causa da doença, mas na verdade o corpo é um só, né? Então tudo impacta e tu fala muito bem disso. Nossa, que perfeito, Luísa. Você levantou um ponto perfeito. Por quê? O que acontece? Como é que a gente hoje faz diagnóstico de diabetes? A gente vê basicamente hemoglobina glicada. O que é hemoglobina glicada? A gente vê basicamente as hemoglobinas que têm uma duração de 3 meses a 4 meses, então de 90 a 120 dias, que sofreram a glicação pela quantidade de açúcar, né, de glicose que você tinha no seu corpo. Então ela vai ser como se fosse um filme de quanto variou o seu açúcar nos últimos 3 a 4 meses. Então, a gente pede hemoglobina glicada no exame de sangue normal. E a gente pede também a glicose, que ela é como se fosse uma foto. Ela vai mostrar quanto é que tá aquela glicose na hora. Como você fez um jejum, é uma glicose de jejum. E geralmente com esses dois, a gente vai ver se tá normal. Aí, por exemplo, a pessoa tá com uma glicada acima de 6,5, é diabético. A pessoa tá com uma hemoglobina glicada igual maior a 5,7, varia um pouquinho, mas em torno disso. Ela tá com pré-diabetes. Se for na glicose. Ela tá com uma glicose acima de 126, é diabética. Ela tá com uma glicose acima de 100, em menor que 126, é pré-diabetes. É assim que a gente faz o diagnóstico, né, de diabetes, de pré-diabetes. É claro que, tipo, dependendo, a gente pede 2 aferições, se não for hemoglobina glicada, se for hemoglobina glicada, uma aferição é suficiente. Mas o que eu tô querendo dizer? É que a gente só faz esse diagnóstico quando já tem uma alteração muito grande. Mas isso não acontece do nada. É todo um processo até chegar a isso. E o que eu chamo? Eu acho que isso aqui é a ponta do iceberg. A gente antes só via glicose. A gente antes só viu diabetes. Aí começou-se a entender o pré-diabetes, que é a resistência insulínica já ali clara com essas alterações que a gente chama. Só que, na verdade, hoje, cada vez mais, a gente vê outros exames. Então, no exame de sangue, você consegue ver outras coisas. Você pode pedir a insulina, você pode calcular o HOMA-IR, você pode fazer várias outras avaliações para você conseguir diagnosticar uma resistência insulínica. E o que acontece? É que muitas pessoas chegam e falam assim, nossa, mas eu era tão saudável, tudo bem no meu exame, do nada virei diabético. Duvido. Ou do nada virei pré-diabético. Não é verdade. É bem assim. Do nada, a ponta do iceberg aconteceu. Saiu da água. Mas a gente poderia ter acompanhado aquilo ali, ter visto pelo seu HOMA-IR, pela insulina, que já tava, o gato tá subindo no telhado, a gente tem que fazer alguma coisa, senão vai acontecer alguma coisa. Mas não
Não é isso. Então, cada vez mais, a gente tem que começar a pegar as doenças no período que a gente chama de pré-patogênico, ou seja, antes de ter a doença. Então, a gente tem que cada vez mais diagnosticar quando um distúrbio já está presente, mas esse distúrbio ainda não virou doença. É que a medicina foi muito criada para tratar doenças, né? Então, mas a gente pode atuar antes. E no caso do diabetes, isso já está muito claro. Em outras doenças, ainda a gente não sabe direito como diagnosticar antes do período pré-patogênico, mas no diabetes não. A gente sabe e a gente pode atuar ali. Então, assim, é muito comum essa certa frustração das pessoas. Nossa, foi do nada. Não, não foi do nada. Entendeu? Então, a gente vê muitas pessoas falar, ah, não, eu tô gordinho, tô acima, mas eu tô super saudável. Meu exame de sangue deu tudo ótimo. Será mesmo? Será que você realmente pediu exames que vão avaliar? Porque, assim, não é só isso. A gente não vê só a glicose monoglicada. Vamos ver se você não tem uma resistência insulínica, porque isso é certeza que vai te dar um problema depois. Vai te dar, o seu prognóstico é ruim. Mas você tá vendo só exames que, de certa forma, eles reforçam o seu estilo de vida. E que aquilo não é o adequado. E aí, quando você vai ter a oportunidade de mudar, já é tarde, entendeu? É a frustração de muitas pessoas até com as doenças cardíacas. A pessoa fala, ah, não, mas eu fiz o teste de esforço, eu fiz o eco, e tava tudo certo, eu não sei, do nada eu infartei, como é que pode? Então, gente, é isso que a gente precisa entender. O que o teste de esforço vai ver? Ele vai ver só quando já tem uma isquemia, só que essa isquemia só se apresenta no exercício físico, ela não se apresenta no repouso. Então, você consegue ver antes de ter isquemia no repouso, mas você não consegue ver antes de ter a isquemia no exercício físico, você não consegue atuar antes disso. Com a resistência insulínica, a gente consegue atuar na resistência insulínica, que no futuro pode sim, dependendo da sua genética, gerar doenças cardiovasculares. Então, cada vez mais a gente vai vendo que quando a gente vai vendo esses distúrbios, um distúrbio em si, ele atua em várias doenças. E aí é mais interessante ainda, porque você consegue, com uma ação, prevenir e tratar várias doenças ao mesmo tempo. Que loucura. Então, a gente começou esse assunto falando sobre mitos do mercado que existem que a pessoa não, que impedem a pessoa de emagrecer. E agora a gente puxa várias outras doenças que podem ser desenvolvidas por causa desses mitos.